Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Soldado Mourão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar mais um candidato a vereador aqui na cidade de Curitiba. Essa nobre pessoa é o Sargento Aleixo. Olá, Sargento Aleixo, tudo bem? Mourão, tudo jóia? muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a visita do senhor aqui em minha casa. Então, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Boa noite a todos os internautas, espectadores aí do canal do Mourão, um canal brilhante. Obrigado pela oportunidade. Você efetiva o direito à cidadania, né? Não somente dos militares estaduais, dos trabalhadores da segurança pública, mas das pessoas também, das demais pessoas que terem a oportunidade de conhecer as pessoas que irão, de repente, estar representando elas aí nos próximos 4 anos no município. Então, é muito importante, principalmente alguém que trabalha com segurança pública, dessa oportunidade. Eu sou o Sargento Aleixo, depois da manhã, na verdade, faço 21 anos de polícia militar. Já ingressei em 1998, fiz escola no Regimento de Polícia Montada e trabalhei em diversos setores aí, tanto no início era um chamado Tático Móvel Alto, depois fui para o Grupo Tático Velado, onde a gente trabalhava diretamente na repressão a roubos, passei por agências de inteligências e de outras unidades do comando da capital, e atualmente estava trabalhando na diretoria de pessoal na subseção de veteranos. E nós estamos candidatos aí então no município de Curitiba. Ah, legal. Então a gente vai partir para a primeira pergunta já, tá? A primeira pergunta é muito importante para mim, para quem quer saber, e também para o senhor, que é uma oportunidade do senhor informar para a gente se a política é sim vocação, se é alguma coisa que vem de inspiração, né? E eu te pergunto justamente isso. O que o motivou a se candidatar? Quando o senhor teve essa ideia de entrar para a política? Então, Mourão, eu quando ingressei na Polícia Militar, eu sempre quis ser policial desde criança, né? Então, essa é uma coisa que está no meu sangue. Quando minha mãe sempre dizia que desde criança eu já brincava que eu era policial, né? Uhum. Então, lá na roça, lá no quartel, eu já tinha essa vontade. E como policial, a gente constatou que existiam limitações, como existem em todas as profissões, mas a profissão de policial militar nos depara com determinados questionamentos, né, e limitações por não resolver alguns problemas, né? Sim. Mas, por outro lado, dá uma resposta como se o Estado fosse, sendo o Estado, na verdade, né? Então, você chega para o cidadão, você vai ter que ser um psicólogo, vai ter que ser um psiquiatra, vai ter que ser o professor, vai ter que ser o educador. Até o juiz, né? Até o juiz, infelizmente, né? Mas nós, infelizmente, precisamos admitir que a gente precisa de um maior preparo para isso e de uma valorização dos agentes da segurança pública que trabalham, que fazem essa missão tão nobre, né? E eu verificava que não existia aí infelizmente, um olhar por parte do Estado que pudesse corresponder a essa necessidade dos militares estaduais, e comecei a vislumbrar uma necessidade de buscar essa forma de valorização lá em 2001, inclusive, no primeiro movimento que teve aqui no estado do Paraná. Então nós tivemos essa participação, e de lá para cá a gente veio participando, né, em algumas outras ações, buscando até mesmo as entidades associativas, buscando conversar com os companheiros, buscando estudar mais as necessidades que nós temos, né? Inclusive o curso de formação de sargentos a gente fez um trabalho sobre jornada de trabalho que serviu de denúncia na Organização Internacional do Trabalho como sendo uma jornada extenuante, né? Então a gente veio se aperfeiçoando e viu que não havia outra alternativa que se não participar da política, né? Para verificar para tentar colocar essas questões nossas na pauta e principalmente falar dessas questões com conhecimento de causa, né? Sim. Então é difícil para um político que não é policial militar entender a realidade de um policial militar que assume o serviço às 19 horas da noite, sai às 7 horas da manhã, ao assumir às 19 só vai se alimentar com o que tem aberto, né, o de comércio e oferta de alimentação à meia-noite,
vai ter uma noite altamente estressante, vai se alimentar mal com refrigerante, com fast food, passar um estresse e no outro dia de manhã vai para casa para tentar dormir, vai ficar sem o almoço, porque ele vai estar dormindo naquele período. Isso a médio e a longo prazo traz diversas consequências que nós já temos estudos que comprovam os efeitos negativos. Então, para um político que não vive isso, fica difícil fazer essa defesa, né? Nós tivemos agora a reforma da Previdência e a gente verificou isso. O militar estadual sendo tratado como qualquer outro trabalhador. Nós não somos melhores, muito longe disso, mas somos diferentes, sim. Os efeitos que nos acometem, eles são diferentes e as exigências que tem sobre nós também são diferentes. Nós, a dimensão da possibilidade de nós errarmos no exercício da atividade, os efeitos negativos são muito piores do que outras profissões, né? Por isso que existem alguns cuidados específicos que devem ser tomados em relação à nossa categoria, que nós entendemos que somente estando lá na política a gente pode fazer essa diferença. Realmente é inspirador. Então vamos partir para a segunda pergunta já, tá bom? A segunda pergunta é sobre empenho, sobre força de vontade. Sim. Você tem garra para lutar em suas ideias? Olha, eu considero que, apesar de parecer até uma autopromoção, eu dizer que eu tenho garra, né? Eu costumo dizer que eu busco melhorar a cada dia nas minhas lutas. E isso realmente pode ser definido como garra, ou como resiliência talvez, né? Que a resiliência é aquela capacidade que você tem de se reerguer novamente para ficar na tua altura a cada tombo que você leva, ou a cada não que você leva. Nós vimos constatando, Mourão, desde 2001, quando nós iniciamos as nossas batalhas para as valorizações profissionais dos agentes da segurança pública, em especial os policiais militares, muitas dificuldades, né? E muitas lutas, inclusive, que a gente não conseguiu ter o sucesso. Então a gente já teria, se eu não tivesse toda essa determinação e não tivesse principalmente outros companheiros junto comigo, nós já teríamos desistido dessa batalha, né? Então eu considero que sim, nós estamos muito engajados e firmes conscientes de que esse é o caminho para que a gente tenha um mundo mais harmonioso. A valorização profissional daqueles que executam o trabalho da segurança pública e projetos e ações que resolvam o problema da segurança pública através de alguém que conhece por que a segurança pública não funciona, né? Então, a segurança pública ela não é uma ilha, ela depende de outros atores, né? O Ministério Público tem que ser chamado à sua responsabilidade, o Poder Judiciário tem que ser chamado à sua responsabilidade e a sociedade civil organizada tem que ser chamada à sua responsabilidade. Para quê? Para que aquele agente seja valorizado, né? E também para que a sociedade também não tenha descrédito em relação ao funcionamento das forças policiais. Então, fazer todo esse trabalho ao longo de todo esse tempo me tornou resiliente e com uma continuidade de vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso é importante, né? A pessoa ela tem que se mostrar forte. A política é de pessoas fortes. O jogo é bruto. Sim. Se você não tiver realmente preparado psicologicamente, fisicamente, você vai sucumbir ou você vai desistir. É jogo duro, né? É jogo bruto mesmo. Jogo bruto, você né? tem que ter, nem sempre atacar vai ser a melhor opção, mas você às vezes se recompor e aglomerar forças para buscar por uma outra forma, seja alternativa, e você tem que ter essa percepção. Então isso desgasta muito, né? Faz com que às vezes as pessoas fiquem pelo caminho. Felizmente a gente está aí já, quase 18 anos nessa luta. Hein? A pergunta é muito importante para quem deseja conhecer os projetos dos candidatos e acredito que seria importante para o senhor também abranger os seus projetos, explicar qual o melhor, na verdade a pergunta é qual o melhor projeto. Sim. E pode estender essa pergunta, pode apresentar os seus projetos aí para as pessoas, tá bom? Então, Mourão, eu sou policial militar há 21 anos. Nós temos um conhecimento relativamente interessante sobre a polícia militar e sobre as necessidades que a polícia militar tem, principalmente seus trabalhadores de base, né? Nós sou trabalhador de base e conheço muito das dificuldades que nós temos e muito às vezes da ineficácia da prestação de serviço,
se dá porque nós temos, infelizmente, agentes da Polícia Militar que não têm a devida valorização básica, né, a valorização mínima. Então, por exemplo, nós somos a única categoria de trabalhadores que não tem jornada de trabalho, não tem auxílio alimentação, não tem auxílio transporte, não tem auxílio periculosidade, se ficar trabalhando além de um determinado horário, não recebe a respectiva indenização por esse trabalho. Então, isso é praticamente tirar uma certa condição de cidadão, né, do policial militar. Quando eu fiz nosso trabalho no curso de formação de sargentos em 2012, nós fizemos sobre a jornada de trabalho. Lá nós conseguimos apontar que 70% da nossa tropa está adoecida. Então é um percentual muito alto, né, muito grande. Desses 70%, 38% relataram que estavam sofrendo do estresse, e esse estresse era decorrente da jornada extenuante. Em razão disso, nós provocamos a Organização Internacional do Trabalho para que se manifestasse. Houve uma certa manifestação, mas isso acabou ficando adormecido, mas nós não desistimos disso. Nós continuamos batalhando, inclusive estaremos entregando aí no próximo mês. A gente não quis fazer essa entrega agora até para não confundir com a questão eleitoral, né? Mas nós já escrevemos, isso não foi uma escrita somente minha, é uma escrita baseada em outras cooperações também, o projeto da jornada de trabalho dos militares estaduais do estado do Paraná. Nós estivemos visitando Santa Catarina, verificando como que é lá em loco essa questão do atendimento desse direito humano fundamental, um direito social humano fundamental, e foi extremamente importante para aquela corporação, principalmente para diminuir o nível de estresse do policial militar. Então, quando você respeita o tempo de trabalho do policial militar, você está tendo um ganho muito grande na qualidade do serviço que você presta para o cidadão. Então é importante que o Estado olhe para essa questão, né? Os cachorros da Polícia Militar e os cavalos, para você ter uma ideia, Morão, eles já têm a jornada de trabalho deles respeitado, eles são 6 horas. Eles têm regulamentação. O cavalo e o cachorro, felizmente, os animais já estão tendo aí a sua proteção aí da Polícia Falta Militar. chegar a nós agora. Agora a gente está aí batalhando, já que a nossa Constituição tem o princípio da dignidade da pessoa humana lá como um dos fundamentos, né? Então a gente vem batalhando para isso e vamos entregar esse projeto, que é um projeto muito importante, que eu considero muito importante e que a gente vem construindo. Então esse é um projeto, e o cidadão pode estar se perguntando, pô, mas você está querendo valorizar, isso não vai me alterar em nada a minha vida? Vai sim, porque hoje ele está sendo atendido, hoje o cidadão está sendo atendido, para você ter uma ideia, Morão, sabe os militares que trabalham no CIAT, eles trabalham em média 72 horas por semana. No nosso estudo, nós comprovamos que os militares estaduais do estado do Paraná, os policiais militares, trabalham em média 50 horas, sem diferenciar a hora noturna de hora diurna. Então, quem está atendendo o cidadão hoje, que chega, geralmente quem chama a Polícia Militar, chama porque ele tem uma crise para ser resolvida. Seja ela uma crise ou um conflito. Então, quando o policial militar chega lá, ele tem que estar preparado psicofisicamente para resolver a crise. Ele tem que estar feliz. Tem que estar feliz, ele tem que estar preparado fisicamente, né, bem descansado, para resolver a crise e não criar mais uma crise, um problema para ele e para o próprio cidadão, né? Então, por isso que o ajuste da jornada de trabalho é muito importante, e também porque coloca limitações ao Estado, né? Hoje nós não temos, infelizmente, uma limitação do emprego do nosso policial militar, principalmente o de base, enquanto se emprega. Então você vai empregando ele aleatoriamente, não exige daqueles que têm a responsabilidade de fazer uma gestão. Alguns fazem porque são bons, outros não fazem porque talvez não seja cobrado, né? Quando nós estivemos defendendo esse projeto na Comissão de Política Salarial na Casa Civil, este ano ainda, nós pudemos comprovar lá que com gestão de função e gestão de pessoas não precisa contratar nenhum policial a mais para que se respeite a jornada de trabalho de no máximo 40 horas e de no mínimo 30 horas semanais para os militares estaduais. Então esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, a par de outros para os militares estaduais aqui no estado do Paraná, principalmente desde o ano passado. A questão do auxílio alimentação é um projeto que já está na mesa da Secretaria de Segurança Pública para ser resolvida. Nós precisamos aqui no estado do Paraná a abertura imediata dos cursos de habilitação de oficiais do quadro especial de oficiais, que já tem mais de 100 vagas de oficiais abertos. Só precisa que o estado starte o concurso,
do jeito que está, a lei está válida, o Supremo Tribunal falou que ela é válida, e nós temos vários outros projetos muito importantes, muito necessários, né? Nós temos a questão dos inativos, por exemplo, que é o PL 236, em que nós estamos junto com vários outros militares, não sou somente eu, obviamente, batalhando para que o governo aceite um requerimento com a proposta de emenda e garanta o direito adquirido dos militares estaduais inativos e pensionistas nossos a contribuir conforme era antes da reforma da Previdência, até porque isso está na própria lei da reforma da Previdência, mas o governo infelizmente não vem aceitando e a Paraná Previdência já começou a cobrar, né? E também a garantia da isenção para os militares que têm doença grave. Então esses são projetos todos que estão tramitando para a Polícia Militar. Mas nós trabalhamos também, agora estando candidato a vereador na cidade de Curitiba, em razão das limitações que existem quanto às competências de um vereador, né? O vereador, obviamente, não vai fazer um projeto que melhore o salário, né, dos policiais militares, né? A propósito, inclusive, a questão do próprio salário, né, que no nosso caso é o subsídio, nós participamos ativamente da construção do verdadeiro subsídio, que infelizmente, num determinado momento, por falta de força política, de participação política nossa lá, foi substituído por isso que está hoje. Não era, só para você ter uma ideia, Maurão, em 2014 o projeto real que nós construímos, não somente eu, junto com mais 6 colegas, junto com o Comando Geral da Polícia Militar, tudo gravado, registrado em ata, aquilo que se discutia em reunião. Um soldado de primeira classe em 2014 na Polícia Militar do Estado do Paraná está ganhando R$ 4.513. Hoje, nosso soldado da Polícia Militar, infelizmente, ainda não recebe isso. Então, isso por quê? Porque faltou para nós força política e o governo achou por bem adotar esse padrão de subsídio, que não é o ideal, apesar de ser importante ainda, ser interessante. Mas o governo também, na época, nós conseguimos a aprovação da exigência de curso superior para ingresso na Polícia Militar. Essa é uma coisa que poucos militares, inclusive, sabem, mas a emenda 29, que nós batalhamos muito junto com vários outros colegas para implantar, ela exigiu o curso superior para ingresso na Polícia Militar e o bacharelado em Direito para ingresso como oficial da PM e o bacharelado em Engenharias para ingresso como oficial, como cadete, né, no Corpo de Bombeiros. Está lá na emenda 29 na Constituição do Estado do Paraná. E o governo, 6 meses depois, foi lá, apresentou uma outra emenda e simplesmente revogou isso. Então nós perdemos muito, né? Sim. Porque quando você utiliza o critério da graduação para o ingresso da pessoa, não quer dizer que a pessoa necessariamente que tem um curso superior, ela é mais preparada que uma que tem ensino médio, mas é um critério, né? A administração pública no Brasil inteiro utiliza esse critério, até mesmo para estabelecer remunerações, ou seja, o cargo é de nível superior, a remuneração é outra, né? Isso, né? Então são estratégias, né? E são conquistas que nós tivemos, que você refere-se àquela pergunta que você fez agora há pouco, que exigem resiliência nossa. Nós já até conseguimos aprovar uma emenda constitucional com esse direito, mas a força é tão grande do Estado, né, contra nós, que revogou isso daí. Então a gente precisa ver como reestruturar, por exemplo, a questão do subsídio, fazer com que o valor de quem está na base se aproxime mais de quem está no topo. E em relação às propostas como vereador da capital do Estado do Paraná, nossos trabalhos são em 3 eixos: segurança pública, mobilidade urbana e sustentabilidade. No que se refere à segurança pública, nós temos o projeto do Pacto pela Segurança Pública, que implica numa união de forças, numa integração de força entre Guarda Municipal e polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil organizada, todos juntos contra a impunidade, principalmente em relação àquele delito que sobrecarrega em mais de 80% o sistema de segurança da Polícia Militar do Estado do Paraná, aqui em Curitiba, que é a perturbação do sossego e trabalho alheio. Então não basta somente as forças policiais fazerem seu papel. Ministério Público precisa fazer seu papel, Poder Judiciário precisa fazer seu papel e por sociedade civil organizada também. Isso já foi feito na Polícia Militar do Estado do Paraná. Houve uma redução aí, esse índice era de 80%, chegou a baixar para 30%, 20%. Hoje voltou a estar lá em cima, por quê? Porque esse projeto foi deixado de lado. Então, como vereador, nós estamos comprometidos a buscar restartar esse processo, esse projeto, e melhorar a segurança pública do nosso município, associado a outras ações, a utilização da tecnologia em prol da segurança pública. O centro da nossa capital tem mais de 4.000 registros de furtos e roubos. Não obstante, só tem câmeras inteligentes na Rua 15. Nós precisamos expandir isso
para outras ruas e outros pontos críticos, visando dessa forma otimizar a aplicação da mão de obra e principalmente ter elementos que comprovem a prática dos delitos de uma forma mais eficaz. E também a questão da sustentabilidade, que faz parte aí de todo o nosso trabalho. Então, de uma maneira sucinta, isso tudo traz valorização para quem faz segurança pública, porque o policial ou agente de segurança vai deixar de ficar fazendo uma atividade enxuga-gelo como ele faz hoje. Prende o indivíduo, leva lá, daqui a pouco o indivíduo já está novamente praticando o mesmo delito. Então, de uma forma resumida, seria isso. Podemos então passar para a quinta pergunta. A quinta pergunta também pode ser tratada de projetos, né? Porque como vereador, antes de mais nada, né, pessoal, esse aqui é um canal policial, né, um canal de um militar conversando com outro militar. Então, acho que a maior abrangência desses vídeos aqui vão ser de policiais, das famílias dos policiais, que é o nosso intuito, na verdade. Sim. Né? Então a quinta pergunta seria, como vereador, o que o senhor irá trazer de benefícios aos seus colegas de farda? Sem dúvida. É uma pergunta bem importante para esclarecer, né? Porque geralmente o policial militar, ou até mesmo as pessoas em geral, elas falam assim, mas como que um policial militar, vereador na capital, numa cidade, pode trazer benefícios para quem é militar estadual, já que não é competência do vereador tratar das questões salariais ou até mesmo dos direitos sociais? Veja, na capital do estado do Paraná, praticamente 100%, Mourão, praticamente 100%, talvez esteja errado, talvez seja um 99% aí, das nossas casas são municipais. Então as sedes de companhias de toda a Polícia Militar aqui em Curitiba são municipais. Ou seja, é competência do vereador fiscalizar o emprego de verba nessa questão da estrutura que é concedida para a Polícia Militar na capital. Por quê? Porque esse espaço é municipal. Então começa por aí a relevância de nós termos ali um vereador para fiscalizar e até mesmo direcionar emendas orçamentárias para melhorar esse tipo de estabelecimento e de uma forma, ainda que não remuneratória, melhorar a vida e o trabalho do policial militar. Colocar lá um banheiro mais equipado, possibilitando que o próprio policial militar, por exemplo, possa se deslocar para o seu trabalho de bicicleta, chega lá, toma um banho, ou depois que retorna do trabalho, chega ali, toma um banho e pode deixar ali sua farda, um equipamento de armário, tudo mais. São coisas relativamente simples, mas que fazem a diferença em termos de qualidade de vida para o militar estadual. Também, com o Pacto pela Segurança Pública, o nosso objetivo é fazer com que o policial militar seja respeitado, porque quem vai ser respeitado é aquele policial militar e aquele guarda municipal que irão fazer o atendimento de uma perturbação do sossego e trabalho alheio. Então você vai chegar para atender uma ocorrência de perturbação do sossego e trabalho alheio, aquele indivíduo que estiver cometendo a infração vai ter a certeza da punição. Mais importante, Mourão, do que uma pena muito grave, mas a certeza de que nunca vou ser submetido a ela, é uma pena que, embora seja relativamente branda, eu posso ter a certeza de que eu vou realmente ser submetida a essa pena. O que nós precisamos é aplicar, buscar quem faz a aplicação da pena, a responsabilidade, chamar esses atores e demonstrar para eles a importância que tem eles fazerem o papel dele. Ministério Público oferecer a denúncia e Poder Judiciário efetivar a condenação naqueles casos em que, obviamente, após o contraditório e a ampla defesa, vai ficar comprovado ali a prática do ilícito. Então, assim, a valorização profissional nesse caso vem com a certeza da punição, ou seja, o meu serviço é efetivo para atender a sociedade. Eu não estou aqui enxugando gelo. Então, esse, de uma forma direta, é esse tipo de valorização. Como vereador, é o que nós pretendemos trabalhar. E se quem tiver dúvida ainda se isso é valorizante ou não, basta conversar lá com o pessoal do braço lá da ação de fiscalização urbana, ação integrada de fiscalização urbana, para verificar com eles, os policiais militares que estão lá, se isso é ou não, se isso traz ou não valorização. Nós temos a certeza que traz, além do que isso representa, né, o respeito com o dinheiro público. O policial militar não está deslocando para uma ocorrência que não vai dar nada, entre aspas, né? Então são algumas das ações que nós temos que certamente vão trazer valorização dentro das limitações de um cargo de vereador diretamente ali para os policiais militares.
E claro, como eu tinha te dito, como eu tinha te falado, nós vimos trabalhando essas pautas dos militares estaduais no governo atualmente, estando na ativa. Eu estou na ativa, cumpro minhas escalas, respondo meus processos e vou nos meus horários de folga fazer essas sustentações perante o governo. Estando como vereador, nós não vamos abandonar esse trabalho, vamos continuar trabalhando e ampliando isso daí, buscando a força do deputado estadual, a força do deputado federal e facilitando inclusive o nosso diálogo com o próprio governador, aí através da marcação de uma audiência diretamente para conversar, não somente com o Sargento Aleixo, mas com o Sargento Aleixo, o vereador da capital do estado. Bacana, muito bom. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o seu número de campanha, deixasse bem fixado aí para as pessoas que assistiram aqui o Sargento Aleixo, as pessoas que chegaram até agora, no final do vídeo aí, então agora vocês vão ver o número de campanha do Sargento Aleixo, então pode falar. Ora, o meu número é muito fácil, é o 43, o mais difícil é gravar o 43. Para quem é policial militar, na minha opinião, conhece o calibre 357, que é o calibre mais econômico e mais eficaz que eu já vi até agora. Então é 43-357. Ah, ficou bom. 43-357. Foi fácil gravar. Facinho. É isso aí, pessoal. Então, eu agradeço demais, tá, o senhor ter vindo aqui na minha humilde residência, no meu humilde canal aqui, canal do Soldado Mourão. E, pessoal, deem uma força aqui, está aqui, 43-357. E deixem nos comentários aqui o que vocês, quem conhece o Sargento Aleixo aqui, seja bem-vindo e coloque nos comentários aqui o que vocês acham dessa pessoa aqui. Mourão, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Até mais, 43-357. Até mais, falou!